Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Simone e hoje a gente vai fazer esse pullover aqui, que é aquela receita de crochê tradicional com pontos tradicionais e tem o caimento e a modelagem perfeita. A gente vai usar o fio tesouro da Fios Pinguim, que é o fio delicioso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vem Para comigo. fazer essa peça, a gente vai usar o fio tesouro da Fios Pinguim. É um fio muito gostoso de tecer e fica super confortável na peça. A gente vai usar agulha de crochê número 4,5, mas também pode ser a 5. A gente vai usar marcadores de ponto, uma tesoura e uma fita métrica. Então, vamos começar o nosso tutorial dessa peça que é super estilosa e tá super usando de novo. Dá para fazer várias composições, usar sozinho, usar como terceira peça, como segunda peça, é muito legal. Nós vamos começar aqui pela frente, tá? E as costas é um pouquinho mais simples, porque é uma peça única. Aqui a gente vai começar com duas peças iguais, depois vai unir e vai, então, construir o restante aqui da frente. Nós vamos usar pontos básicos do crochê, tá? Então, é ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo. Não tem segredo aqui com relação a pontos, tá? Mas a gente vai modelar essa peça com aumentos e aí tem que prestar bastante atenção na fase dos aumentos, tá? Principalmente aqui na frente, porque começa de uma forma, depois tem aumentos só no decote, depois vai ter aumentos no decote e na cava. Então, é só a questão de prestar realmente atenção para não comer bola nos aumentos, mas é muito simples fazer. A gente começa aqui, então, tá? Correntes iniciais. Eu vou começar aqui para vocês verem a forma que a gente vai construir esses pontos altos, porque a gente vai pegar só na alcinha da frente, tá? Do ponto para ficar esse detalhe. E olha que lindo esse jogo de cores do fio tesouro junto com esse detalhe do ponto. Então, é um detalhe simples, mas que faz toda a diferença aqui. Vou explicar a dinâmica aqui dessa parte inicial e depois eu mostro para vocês o ponto na prática. Então, a gente começa aqui com as correntes iniciais, vai fazendo os pontos altos e a gente começa sem aumento, tá? O primeiro aumento é na quarta carreira. Então, a gente vai passar aqui alguns aumentos, uma carreira aumentando, outra não, uma aumentando, outra não, sempre primeiro na parte do decote, tá? E a gente vai fazendo esse processo, aí vai chegar aqui uma altura de uma carreira e todos os detalhes estão na receita escrita, tá bom? Vai chegar uma etapa aqui em que a gente vai aumentar todas as carreiras somente no lado do decote, tá? Chegando aqui embaixo, na carreira 18, na carreira 17, se eu não me engano, mas confiram lá na receita. A gente vai fazer aumentos dos dois lados. Então, a gente vai começar a abrir aqui a parte da cava, onde a gente faz a manga, tá? Seria uma manga, mas no caso aqui não vai ter manga porque é um colete, mas poderia ser uma manga. E aí aqui já fica uma dica, né, Chuchu? Caso você queira fazer um suéter, é só construir uma manga depois. E para finalizar essa etapa, a gente vai fazer aqui umas correntinhas do lado da cava pra gente fazer mais uma estrutura aqui e atingir a largura que a gente precisa. Então, o decote é praticamente aumentado inteiro e aí vai ter lances aqui onde a gente aumenta e não. Então, é só prestar atenção realmente nessa parte dos aumentos e tocar o barco. Então, a gente começa com aquele nozinho inicial. Eu já conto ele como uma corrente aqui para o meu trabalho. E vou fazer aqui algumas correntes. Para o meu tamanho, eu fiz 12 pontos de trabalho, tá? Aqui é só uma amostra. Você veja lá na receita ou meça em você a quantidade de correntes que você precisa. Eu fiz aqui, então, algumas correntinhas para simular, né? É só uma amostra. Vou fazer aqui mais 3 para eu iniciar o meu trabalho, tá bom? E aí, eu vou fazer o que aqui? Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, tá? E aí, eu vou preencher todas as correntes de ponto alto. Último ponto feito, viro o trabalho, vai virar o trabalho em todas as carreiras para começar a próxima. Em todas as carreiras, aqui no começo, pode fazer um ponto baixo, 2 correntes. Isso aqui simula o seu primeiro ponto alto, tá? Da altura de um ponto alto. E fica retinho aqui por conta desse ponto baixo. Como que será feita esses pontos nos pontos da carreira anterior? Nós temos aqui, ó, os pontos de frente. Quando a gente põe ele assim por cima, a gente consegue ver a corrente do ponto, tá? Então, na corrente, nós temos 2 alças.
Quando a gente quer fazer geralmente um relevo, a gente quer fazer um punho, uma gola, a gente sempre pega só nas alcinhas de trás, tá? Eu quero fazer um detalhe com um risquinho aparente, mas eu não quero fazer relevo, eu não quero fazer texturas diferentes na peça, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar só na alça da frente, tá? Só essa alcinha aqui da frente eu vou pegar pra fazer o ponto, ó. Laça e faz o ponto alto. Próximo, só no risquinho, na alcinha da frente. Laço e faço o ponto alto. Vai ser assim em todos os pontos desta peça, frente, costas, tá? Com aumento, sem aumento. Nos cantos, eu não faço isso, os únicos, tá? Que eu pego nas duas alças para poder a gente ficar com um lugar ali mais firme, tá? Ó, então, no começo e no fim, eu pego no ponto inteiro. No resto, só na alcinha da minha frente. Aí, digamos que agora eu tenho um aumento, eu vou fazer um aumento junto com esse ponto, ou com o último, ou com o primeiro. Vai ter carreiras que vai ter aumento dos dois lados, vai ter carreira que, por exemplo, no começo, nas 3 primeiras carreiras não aumenta. A partir da 4ª, você vai aumentar carreira sim, carreira não, carreira sim, carreira não, até a 10ª. Da carreira 11 a 16, vai aumentar todas as carreiras, mas só do lado, isso tudo só por enquanto do lado do decote. A partir da carreira 17, vai aumentar dos dois lados, e aí depois vai ter uma parte de corrente que eu vou mostrar para vocês. Mas aí, então, vai acompanhando a receita e ver onde vai colocar o aumento. Esses aumentos seguem iguais para diferentes tamanhos, tá? É a mesma coisa. Bom, eu tô aqui com 2 partes, tá? Iguais, quase iguais. Falta só um pedacinho que eu quero fazer aqui com vocês. Ó, tá? Que é o decote. Então, essa parte tá pronta já para ser unida com essa, e aqui a gente tá terminando. Eu fiz aqui até a carreira 18, então vim fazendo reto, aí aumenta bastante aqui segue reto, aí aumenta um pouquinho aqui, lá pela carreira 17, 18, e estamos aqui nesse ponto, tá? Na carreira 19, que é essa aqui, ó, a gente vai fazer essas correntes aqui adicionais, tá? Pra gente aumentar essa parte da cava e dar a largura suficiente para a peça. Esse processo é bem simples. A gente faz o seguinte, tá? Então, digamos que você tá aqui na carreira 19, tá? Faz de conta que essa aqui é a carreira 19. Eu aumentei, você vai ter que aumentar dos dois lados na carreira 19. Então, aumentei aqui, tá? Fiz já o meu ponto de aumento. E aí, a receita vai pedir para você fazer na parte da cava 7 correntes adicionais. Aí, é muito simples. Terminou, aqui é só seguir e faz a corrente, ó. Fiz o meu último ponto e vou fazer aqui 7 correntinhas adicionais, como a receita pede, tá? E aí, vai voltar numa última carreira, virando aqui, certo? Não, última não, acho que vão ter mais 2 carreiras, ó. Vão ter mais 2 carreiras aqui, antes de unir as peças. Onde vai vir aqui normalmente, tá? Para fazer os pontos altos normais. Vai começar a fazer na corrente e vai migrar aqui para o trabalho. Aqui eu vou fazer uma correntinha a mais, para eu começar na segunda corrente, um ponto baixo, 2 correntes. E vou aqui seguir fazendo os pontos altos nas correntes. Terminei o último, o que que eu faço? Vou pro próximo ponto, ó. Só que aí, lembram, lá só na alcinha da frente e vou continuar aqui, normalmente, as carreiras que eu preciso fazer. Tem um detalhe, tá? Um pulinho do gato aqui que eu quero falar pra vocês. Quem não fizer assim, dessa forma que eu vou falar agora, não dá muito para perceber a diferença do padrão, tá? Não é obrigatório, mas eu fiz o quê? Nesta parte aqui, eu fiz
considerando as correntinhas iniciais aqui, ó, a frente da correntinha inicial, a minha frente da minha peça, tá? Então, eu fiz automaticamente direto aqui as correntinhas e fiz esse processo. Este lado, se eu fosse fazer dessa forma, porque, claro, é um espelho, eu ia deixar aqui, ó, as correntinhas iniciais do avesso, tá vendo? Ó a diferença. Então, eu fiz do lado oposto. Então, se eu comecei nessa peça a fazer o aumento no último ponto, nessa peça comecei logo no primeiro ponto. Eu inverti essa sequência de aumentos aqui, tá? Para que eu conseguisse ficar exatamente do mesmo lado, a peça do padrão dos pontos, eu digo, no vai e vem, no verso, né? E na frente do ponto, tá? Isso é um detalhe quase que imperceptível, gente. Então, quem não quiser se apegar nisso, não se apega. Porém, quem for fazer dessa forma, vai então fazer o quê? Vai chegar até a carreira 18, fazendo esse processo, e na carreira 19, assim que terminar a carreira 19, não vai conseguir fazer diretamente as correntes, porque a corrente vai estar posicionada do outro lado, a cava vai estar do outro lado. Então, aí vai fazer o quê? Vai fazer avulso, tá? Vai pegar o lado que você precisa fazer a corrente, vai pegar um novelo, né, normal, um fio, e vai colocar aqui o fio e fazer as correntinhas iniciais, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô com um fio aqui, eu vou no ponto onde eu preciso iniciar as correntes e, ó, vou aqui iniciar as correntinhas normais, ó, fica igual, tá? Vai fazer o último ponto e vai migrar, mesma coisa, vai fazer as correntinhas assim. E aí, daqui, se quiser continuar, já continua a próxima carreira. Quem não for fazer dessa forma, os dois lados, que, claro, é mais prático, os dois lados vai fazer diretamente, vai espelhar mesmo, vai ser um espelho, vai fazer igual. Chegou nessa carreira, já vai diretamente fazer as correntes da forma que eu já mostrei. Para quem tá com dúvida, como vai começar, é inexperiente, é assim, ó, tá? Fiz as correntinhas aqui desse lado. Eu tive que cortar o fio, porque eu tenho que virar minha carreira para continuar o padrão, tá? Para fazer a frente agora, embaixo das costas do ponto. Então, eu tenho aqui, ó, começo do zero aqui, tá? Vou lá, introduzo meu fio, faço um ponto baixo com duas correntes. E aí, eu vou continuar aqui normal, fazendo o que eu preciso fazer. Vou crochetar aqui todos os pontos, vou migrar para as correntes e vou fazer, e aí vai continuar igual. Nessa carreira eu já sei que a gente tem um aumento aqui no decote, então eu já venho e faço. É importante sempre estar situado aonde você está fazendo o decote, aonde você está fazendo a cava, né? Que agora vai ficar ainda mais fácil, porque a cava a gente vai ter essas correntes, porém, aqui marca se for necessário para vocês não confundirem o que é decote e o que é cava. Já tô chegando aqui na minha última corrente, ó, bem tranquilo, tá? E aí, vou virar o trabalho e vou fazer aqui uma última carreira antes de unir, tá? Que nessa última carreira vai fazer com aumento só no decote, aqui não tem aumento. Chegamos, então, na etapa de unir as duas partes da frente, e aí depois a gente vai crochetar reto até atingir o tamanho que deseja. Aqui é muito simples, porque a gente vai fazer o quê? Vai fazer pontos normais, tá? E aí, se você quiser, se você achar que a modelagem ficou muito retinha, você quer ainda dar uma brechinha aqui de uns pontinhos, você pode fazer um aumento na cava, tá? E vai crochetar, lembre-se, só na alcinha de dentro, tá? Até aqui para fazer a união. Como vai fazer essa união aqui? Então, terminei o meu ponto. Claro que a peça tem que estar posicionada, cava para fora e decote aqui dentro. Então, terminei o ponto desse lado. Vou aqui do lado, já vou com a laçada da minha agulha, tá? E vou inserir, nesse pontinho eu vou inserir nos dois, tá? Nas duas alças do ponto, para ficar mais firme. E vou fazer o ponto alto.
normal, assim, tá? Ó, e aí, eu fiz uma conexão entre as duas partes. Claro que aqui eu já vou ganhar um pouquinho mais, tá? Porque se você achou que ele ia ficar assim, ele acaba abrindo mais um dedo aqui de modelagem. E aí, vai continuar normalmente, pegando só na alça da frente e fazendo os pontos normais. Terminei a carreira da junção, tá? Então, agora tornou-se apenas uma peça. E aí, agora, vai virar o trabalho e vai tecer nesse trabalho de vai e vem, virando e fazendo as carreiras de ponto alto, pegando na alcinha da frente, até atingir o comprimento que desejar. Na receita tem uma sugestão, mas você pode fazer maior ou menor de acordo com a necessidade e com o gosto. Agora a gente vai falar um pouquinho das costas da peça, tá? É muito mais simples, porque não tem que fazer duas partes e unir. Então, aqui, o que vai ser feito? Vai considerar, tá? Todos aqueles pontos que foram aumentados da parte da frente, né? Que a gente começa com dois ladinhos menores e a gente foi aumentando para encontrar. Então, a gente considera na receita todos esses pontos que foram aumentados, tá? Então, vai considerar o total de ponto de um lado e do outro para poder fazer as correntes iniciais. Então, eu dei a sugestão desse tamanho que é o M na receita e dei as quantidades de correntes iniciais que vai fazer para o P, para o G, para o GG, para o PP, tá? Então, se você estiver fazendo, por exemplo, o G, ao invés do M, claro que você vai ter umas correntes a mais aí. Então, quando você terminar uma peça ou outra, você conta com quantos pontos deram a mais para fazer as correntes iniciais. E aí vai considerar, né, os 12 pontos iniciais de cada lado, as 12 correntes iniciais de cada lado, mais os pontos que foram aumentados para você chegar na quantidade de correntes iniciais das costas. E aqui é tudo igual, gente. Eu vim fazendo até o ponto, essas carreiras até onde não havia aumentos. Depois a gente começa a aumentar, né? Que é lá na carreira 17 e 18, se eu não me engano. A gente aumenta aqui. E agora eu tô na carreira 19, que eu vou fazer aquelas correntes, tá? Então, você vai fazer corrente dos dois lados. Do lado que você está com o fio, você já vai fazer direto, certo? Vai fazer aí as correntes direto. Do outro lado, ou você vai ter que cortar o fio, ou provavelmente você vai ter outro novelo já começado, porque você precisa de mais novelos, né, para fazer a sua peça. Aí vai conectar aqui e fazer as outras correntes do outro lado, como eu mostrei já aqui no vídeo, lá na parte da frente, tá? Então, vai fazer as correntes aqui, vai cortar e vai continuar a tecer desse lado. Vai virar e vai crochetar nas correntes, pontos, correntes, e vai fazer tudo igual, e vai tecer reto. Tô com as duas partes prontas. Antes da gente costurar a peça, a gente vai fazer já aqui o acabamento com a barra, né? Que a gente vai fazer aqui com um ponto alto em relevo. E eu escolhi fazer essa parte aqui com um ponto alto relevo para ficar assim um crochê bem tradicional, tá? A gente vai fazer o que agora? O primeiro ponto a gente faz normal, aqui, pega nas alcinhas e vai fazer um ponto baixo e duas correntes. E aí, a gente vai começar o ponto alto relevo, que é o quê? Um ponto a gente vai pegar em relevo por cima, o outro por baixo, para fazer essa parte e ficando, o ponto e ficando intercalado. Então, a gente vai aqui, ó, laça o fio como se fosse fazer o ponto alto e vai passar por baixo do ponto, ó, por baixo do ponto. Vai laçar o fio e vai trazer o fio por baixo do ponto. Vai ficar com 3. Aí, vai tirar igual o ponto alto. Laçada, tira 2, laçada, tira 2. Outro ponto, eu vou fazer o contrário. Eu não vou fazer assim. Eu vou com a agulha lá atrás, ó. Lá atrás. E vou colocar o ponto para trás.
Aí, eu vou laçar, trazer. Opa, escapou. Vamos lá, de novo, ó. Laço, trago. Aí, laçada, tira 2, laçada, tira 2. Próximo, pela frente, eu vou jogar o ponto pra frente. Lacei, laçada, tira 2, laçada, tira 2. Próximo, eu vou jogar o ponto lá pra trás, ó. Lacei, laçada, tira 2, laçada, tira 2. E é assim que vai fazendo, vai chegar aqui, vai terminar a carreira, fazendo exatamente assim, vai virar, vai fazer outra carreira, vai fazer outra carreira, e aí você, nas próximas carreiras, vai fazer o quê? Onde for pego por trás, vai pegar por trás. Onde for pego pela frente, vai pegar pela frente, ó. Digamos que eu terminei a minha carreira aqui e vou fazer o ponto. O primeiro ponto eu sempre vou fazer normal, assim, simulado. E aí, eu vou observar, ó, o meu próximo ponto, ele é lá de trás, ele é pego por trás. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou jogar ele pra trás e vou fazer o ponto. O próximo, ele tá na frente, ó. Então, aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou jogar ele pra frente e vou fazer o ponto. E aí, ele vai crescendo as carreiras, ficando na mesma posição, tá? E vai ficar assim, ó. Tá? Você pode fazer a quantidade de carreiras aí que você quer, né? Eu dei a minha sugestão aqui de carreiras. E você pode fazer como você preferir aí. Quando a gente terminar as duas partes, aí a gente vai costurar e finalizar aqui com o acabamento na cava e na gola. As duas partes de baixo prontíssima, olha como fica legal essa diferença. Agora, a gente vai costurar a peça para poder fazer os acabamentos da parte de cima. E como a gente vai costurar? Coloca a sua peça no avesso, tá? Nos lados que você escolher como avesso do seu colete. E aí, você vai o quê, ó? Fazer um nozinho no fio e vai colocar ele lá, aqui assim, e vai costurar, ó, aqui, né, nos dois lados, ó, dos dois ladinhos. Vai laçar e tirar todo de uma vez. Opa, vamos lá, escapou. Vai laçar e vai tirar todo de uma vez. E aí, você inseriu o fio aqui no seu trabalho. Aí, agora, você vai lá, ó, dos dois lados. Vai colocar de um lado, vai colocar do outro, vai laçar o fio e vai tirar todo de uma vez. Esse é o ponto baixíssimo e vai fazer isso para costurar, tá? Em toda a lateral, vai fazer isso em toda a lateral. Chegou aqui, vai cortar o fio. Vai costurar da mesma forma aqui a parte de cima, tá? Um ponto para cada ponto, terminou, corta o fio, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Essa costurada, então, fica assim, ó, na parte do avesso, tá? Ó. E aqui no lado direito fica como uma costura mesmo. Agora, põe a peça do lado direito, que a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó, que é o mesmo trabalho em relevo daqui de baixo. Então, o primeiro passo aqui a gente vai trocar a agulha, não vamos mais usar a 4,5, agora a gente vai diminuir, vai usar a agulha 3,5. E a gente começa a fazer da parte de baixo da cava, tá? A gente já entra aqui com o fio, ó, com o fio na agulha, vai colocar aqui no primeiro pontinho que achar, tá? Logo no primeiro pontinho que achar, um ponto baixo, seguido de 2 correntes pra gente simular o primeiro ponto. E aí, aqui, nós temos os pontos definidos, né? Até um certo momento aqui, ó, ponto, 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 ponto. Quando a gente chega na lateral, nós não temos mais pontos, a gente tem a lateral das carreiras. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos para cada carreira. 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos para cada carreira. Aqui em cima, a gente vai fazer 2 pontos altos e vai fazer um ponto para essa costura aqui. 2, 2, e vai continuar assim até encontrar aqui e vai fechar a carreira no baixíssimo. Cheguei aqui, fiz meu último ponto, vou lá no primeiro feito, vou fechar no baixíssimo. Aí, eu vou virar esse trabalho e vou começar a crochetar deste lado, fazendo o ponto relevo, tá? Da mesma forma. Então, o primeiro ponto, eu vou simular um ponto baixo, 2 correntes. E o próximo, eu já vou começar, ó, alto relevo, pego pela frente. Alto relevo, pego por trás. E vou intercalar fazendo esse trabalho.
E quando eu terminar essa carreira, eu vou chegar lá no final, aqui, fechar no baixíssimo, virar o trabalho e fazer a última carreira de ponto alto relevo. Então, é uma de ponto alto normal, duas relevo, fechando no baixíssimo e virando e fazendo a última já do lado certo para ficar o acabamento das correntes. Finalizadas as duas aberturas, olha como fica bem legal esse acabamento. E a gente vai aqui já engatar em fazer o acabamento do nosso decote, tá? Então, vai colocar aqui, vai fazer o mesmo esquema de 2 pontos para cada corrente. Eu já comecei logo aqui, ó, o primeiro ponto alto, simulei, né, ponto baixo, 2 correntes, e fui fazendo 2 pontos para cada carreira. Vou fazer isso até aqui. Aqui, vou fazer aquele pontinho para costura, né, um ponto aqui na costura. Aí, aqui é um ponto para cada ponto, fica bem tranquilo. E aqui o mesmo processo, um ponto para costura e 2 pontos para cada carreira, tá? Pode fazer logo aqui, junto com esse aqui, porque depois a gente vai fazer uma costura aqui transpassada e vai ficar tudo direitinho. Nessa etapa, então, a gente não vai fechar a carreira, tá? Não vai fechar no baixíssimo, vai dar a volta. Quando chegar aqui, não vai fechar, vai virar o trabalho, aí vai fazer uma carreira de ponto alto relevo, vai chegar aqui, vai virar de novo e vai fazer uma última de ponto alto relevo, igual foi feito aqui, só que aqui não fecha a carreira, vai ir e vai voltar sem fechar. Finalizei a gola, ó, tá? Então, como a gente não fechou carreira, ela fica aberta assim, agora a gente vai costurar com a agulha de tapeçaria. Agora, para ficar uma gola V bem perfeita, a gente não costura assim, tá? A gente vai fazer um V também nessa costura aqui na gola. Então, vai deixar uma tira de fio quando termina o crochê, vai passar numa agulha de tapeçaria e vai vir aqui na linha onde você começou, costurando essa parte, tá? E a costura normal, alinhavando aqui com a agulha de tapeçaria. Quando chegar aqui, vai passar essa agulha pra dentro e aí aqui, ó, também tá solto, né? Então, aí a gente vai costurar essa parte de dentro para ficar as 2 pontas costuradas. Fiz a costura, então, ó, ficou bem rente, fui pegando aqui nesses pontinhos e depois eu costurei aqui dentro igual, tá? Rente também aonde a gente começou a fazer a carreira. E a nossa peça tá finalizada, tá pronta. Eu quis trazer para vocês uma peça tradicional do crochê com pontos tradicionais. Eu achei que ficou bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agora é só a gente rematar os fios e montar um look bem especial com esse colete. Um beijo e até o próximo projeto.